Fraternidade. Quando o irmão o magoa, seja compassivo. Quando tramam contra os seus interesses, mantenha a boa-fé. Quando algo de novo lhe aparece aos olhos, examine sem prevenções. Quando há incompreensões nas palestras, procure ser agradável. Quando a indignação eleva a voz de todos, cultive a serenidade. Quando o desespero o visita, não espalhe aos outros o seu mau humor. Quando alguém sofre ao seu lado, não poupe os seus sacrifícios socorrendo os que necessitam. Não faça distinção entre o amigo e o inimigo. Viva sempre fraternalmente. Quando alguém chora ao seu lado, empregue os seus recursos consoladores. Somente assim, compreendendo e servindo, poderemos contribuir para que a fraternidade se efetive entre os homens. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, que habita nosso coração, e agradecer pela tarde que vamos ter a partir de agora, agradecer pelos ensinamentos que vamos aprender hoje, agradecer por esse dia tão bonito, pela oportunidade de podermos estar aqui, e também pedir que todas as energias boas que vamos receber nessa tarde sejam levadas aos nossos familiares e amigos que não puderam estar aqui aprendendo conosco. E muito obrigada por tudo, e assim seja. Então, está aberta a nossa tarde de doutrinária de hoje. Então, o Jefferson, nosso irmão lá do Lar de Joaquina, vai fazer a explanação para a gente hoje. Tá bom. Vamos lá ver aqui. Boa tarde a todos. Prazer estar retornando aqui ao Luz em Amparo. Vou até descer, ficar mais perto aqui do pessoal. É uma alegria, então, estar aqui mais uma vez. Nesse mês tão especial para nós, que é tido como o Setembro Amarelo, que surgiu lá nos Estados Unidos com a Sociedade de Psiquiatria e Psicologia dos Estados Unidos, né, em busca do combate e a prevenção do suicídio. Então, na verdade, nós não deveríamos abordar com tanta ênfase apenas neste mês essa temática, né, em função da importância e da complexidade, porém, ainda bem que pelo menos nesse mês a gente reserva uma atenção maior, vamos dizer assim, a esse tema, né? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, por dia, até talvez esses dados estejam um pouco desatualizados, por dia, 2.200 pessoas no mundo se suicidam, né? Isso é uma taxa, assim, absurda. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, né? Ou seja, desde que a gente chegou a esta casa, alguém já tirou a sua própria vida em algum canto desse planeta, né? E se não conseguiu, muitas vezes teve sequelas, isso, né, que vai arrastar por toda a vida, uma paralisia, enfim. E sem falar que quem comete o suicídio, ele faz um estrago muito grande, não só na sua vida, né, mas na vida de todas as pessoas que estão na volta. E o Espiritismo, ele vem como uma espécie de uma vacina contra o suicídio. Isso não quer dizer que seja infalível, até porque tinha um médium, né, que psicografava Erasto durante a codificação para Kardec, ele acabou se suicidando, e era um médium, era um espírita, enfim. Então ninguém está imune disso. Então, e é um dado alarmante, porém esse assunto sempre foi carregado de muito tabu, muito preconceito, então ele não entra nas estatísticas, não que não entre nas estatísticas oficiais, mas ele não é alarmado pela mídia. As pessoas têm muita vergonha, têm tabu, enfim, e acabam não revelando, não divulgando isso como se deveria, né? Até para que seja tratado como um caso de saúde pública como ele é. Porque há momentos na vida de todos nós
que a vida parece que fica de ponta cabeça, né? Parece que as peças estão todas fora de lugar num grande tabuleiro. E aí tu começa a tentar mapear, ordenar, coordenar e parece que qualquer caminho que a pessoa escolha não tem um rumo definido, né? Parece que aquela angústia, aquela sensação que aperta o peito, que veio como um soco no estômago e acabou se instalando, parece que aquilo não acaba, né? É que nem a gente, esses dias chuvosos, que o sol não saía, dava uma angústia, uma depressão em todos nós, porém, a gente tem a certeza que acima dessas nuvens tem um sol brilhando, né? E como diz aquela música originalmente com 14 bis, depois o Renato Russo regravou, né? Mas é claro que o sol vai voltar a brilhar, mais ou menos assim, né? Até aquela música é excelente para quando a gente está meio depressivo, vai lá e escuta a música, porque ela traz metaforicamente, né, justamente a dinâmica da vida. Mas por que a gente, então, às vezes se coloca em situações assim, né, como numa sinuca de bico, como numa... E aí eu me lembro de uma fábula, né, que diziam que num grande deserto havia uma pedra filosofal, ou seja, uma pedra que tinha o poder de trazer a felicidade. E essa pedra, ela trazia a felicidade por quê? Porque toda vez que ela fosse tocada em ouro, esfregada em ouro, ela transforma... Essa pedra, todas as vezes que fosse esfregada num ferro, ela transformaria esse ferro em ouro, né? Então, quem tivesse a oportunidade de ter essa pedra nas mãos, portanto, seria a pessoa mais feliz do mundo, porque todo ferro que ela esfregasse, ela ia transformar em ouro. Porém, ela ficava num longo deserto, entre milhões de pedras, e ninguém se atrevia a ir em busca dessa pedra filosofal. Até que um dia teve um homem que teve uma ideia. Eu vou atravessar esse deserto, levando comigo um único objeto de ferro que vai ser a fivela do meu cinto. E aí eu vou pegar a pedra, vou esfregar, se não transformar a fivela em ouro, eu vou descartando. E assim ele fez, se preparou, né, pegou mantimentos, enfim, e começou a travessia. Aí pegava uma pedra, esfregava, via que não era ouro, descartava. Pegava outro, esfregava, descartava. Pegava outro, esfregava, descartava. E assim ele foi indo. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, esfregando, descartando, esfregando, descartando, esfregando, descartando. Debaixo daquele sol causticante, aquela coisa desumana, né? E até que lá faziam 3 meses que ele estava naquela rotina, e ele estava no alto de um morro, aí ele olhou para trás, viu aquela imensidão que ele já tinha percorrido, milhares e milhares e milhares de pedras que já tinham passado pelas mãos dele, e ele resolveu descansar, né, e contemplar e meditar sobre toda aquela caminhada que ele já tinha feito. E aí quando ele foi se ajeitar para se acomodar, para se deitar, ele olhou para a fivela do cinto dele, e a fivela tinha sido transformada em ouro. E aí, qual daquelas milhares de pedras que tinham passado pela mão dele, né, teria transformado a fivela do cinto dele em ouro? Ou seja, qual ele teve nas mãos a oportunidade de ter a felicidade, vamos dizer assim, e a desperdiçou, né? E como ele não tinha nenhum outro objeto de ferro, ele teria que retornar lá no início e começar toda a caminhada novamente. Só que agora, né, depois de todo esse cansaço, esse novo recomeço, certamente iria ser bem mais sofrível, bem mais desgastante, bem mais cansativo, né? E assim somos nós. Nós temos a vida como uma oportunidade bendita pela qual nós imploramos para aqui estar, para dar continuidade na nossa evolução. E muitas vezes a gente parece que se desconecta totalmente dessa finalidade existencial de cada um de nós.
Porque ninguém está aqui a passeio, né? Todos nós temos um motivo e muito importante para estar aqui. Só que a vida moderna parece que nos engole assim, né? E nós corremos cada vez mais para trabalhar, para ter tudo ao controle de um botão, de um celular, né? Tudo do melhor, do mais moderno, do mais tecnológico, mas a gente vive como robôs muitas vezes, né? A gente dorme pouco, acorda cansado, lê muito pouco, ri muito pouco, ama muito pouco, odeia frequentemente, gasta sem critério. A gente aprendeu a acelerar, mas não consegue desacelerar, isso eu falo por mim também. Então a gente vive nesse frenesi assim, e os paradigmas da modernidade cada vez mais estão questionáveis, né? Por quê? Nós temos tudo que a tecnologia pode dar, no entanto, a sensação de vazio, de angústia, de uma falta de sentido para as nossas vidas cada vez é maior. Não é à toa que cada vez mais os consultórios médicos psiquiátricos e os usos de antidepressivo, remédio para dormir, enfim, isso cada vez aumenta mais. E as pessoas não param para se questionar o porquê de tudo isso, né? E aí que vem essa sensação de que parece que tudo está fora do lugar, né? Parece que eu quero pular da nave, né? Eu me preparei, é que nem esse dia eu vi um colega nosso falando, né? É que nem um astronauta que se preparou para fazer uma viagem e chega lá no meio do caminho e ele diz que ele quer pular da nave. Ele pode pular, ele tem o livre-arbítrio. Porém, isso vai trazer uma série de problemas e consequências para ele, né? E o Espiritismo nos alerta a isso, porque toda pessoa que chegou no seu limite, seja depressivo, de confusão mental, e aí já entra a obsessão espiritual que nós sabemos que existe, porque uma mente conflituosa, ela não consegue estabelecer um padrão vibracional sustentável, vamos dizer assim, que permita que ela se defenda da influência de espíritos infelizes. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que ela vai chegar num grau de sofrimento tão grande que ela não vai ver nenhuma outra saída a não ser terminar com a dor, né? Porque a maioria das pessoas que cometem esse acidente da razão, como muitos chamam, eles não querem terminar com a vida, eles querem terminar com o sofrimento, né? Mas a primeira decepção que eles têm qual é? Que a morte do corpo não terminou o sofrimento. Muito pelo contrário, agravou, piorou. Por quê? Porque ele continua vivo e com todo aquele conflito existencial que ele tinha. E agravado do remorso de ter tirado a própria vida, né? Quando não, ele fica sofrendo o reverse do trauma, vamos dizer assim, porque normalmente um suicídio ele se dá pelas vias de uma morte muito cruenta, né? Muito da violência, um tiro, um enforcamento, um veneno, seja lá o que for. E aquilo repercute muito na alma daquela pessoa. Claro, cada caso é um caso, né? Às vezes nem tanto, às vezes mais, enfim. Mas o que acontece fatalmente é que essa pessoa, ela se depara com o equívoco que ele cometeu, porque ele não morreu, ele continua vivo com os mesmos sintomas, problemas, e também, o pior de tudo, ele se depara com o sofrimento das pessoas que ele deixou. Seus entes queridos, que o amavam, que muitas vezes se sentem traídos, abandonados, enfim, e não entendem por que se culpam. Por que eu não conversei mais, não dei mais ouvido, não dei mais importância, né? Como se algo pudesse ter evitado aquele acidente, né? Mas o que nos leva, muitas vezes, que leva as pessoas a chegar a esse extremo é justamente essa falta de visão existencial da vida que nós temos. Como eu dizia antes, a oportunidade aqui na Terra é uma oportunidade bendita. Essa encarnação é a melhor de todas, né? A gente sempre diz isso, aí as pessoas falam, Jefferson, então tá bravo, né? Porque eu sofro tanto, enfim, mas por que a gente sofre, né? Aí vem a primeira questão.
Nós não estamos aqui para trabalhar, comer, dormir, pagar conta. Isso é uma etapa, porque nós precisamos, estamos num mundo material, temos que sobreviver, tentar viver com o melhor bem-estar possível. Porém, essa não é o foco, esse não é o foco, né? Nós estamos aqui para nos desenvolver enquanto espíritos imortais. E é por isso que nós temos que nos pautar. Entender que nós estamos temporariamente aqui, mas essa não é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa, né? O que deve nos pautar? Aquilo que vai contribuir para a nossa evolução. Se a cada encarnação por exemplo, né, entre tantas questões, a cada encarnação nós dispomos da nossa individualidade e da nossa personalidade, né? O que é a personalidade? Personalidade é o resumo de características que me definem hoje. Ou seja, estou como um homem, com um nome, uma profissão, encarnado em Santa Maria, enfim. Mas eu já tive outras personalidades como mulher, como outros homens, habitando em vários lugares, várias profissões, vários países. Mas a individualidade é a mesma, de espírito imortal, né? E o que acontece? Até hoje, a cada encarnação, nós deveríamos usar a nossa personalidade, que é transitória, que é passageira, que vai morrer com o nosso corpo. Quando a gente deixar o nosso corpo aqui, que vai regressar à pátria espiritual, o senhor fulano de tal vai morrer junto, enquanto aqueles resumos de características, né? Mas eu, enquanto espírito imortal, esse eu vou continuar. Então aquela personalidade, ela deveria para construir eu enquanto espírito. E não, eu tenho que pautar a minha vida em torno da minha personalidade, do meu orgulho, da minha necessidade de prestígio, de valorização, de reconhecimento, de obediência, disso e daquilo. Entendeu? Então é por isso que a gente muitas vezes se desfoca dessas questões. E a gente não entende que tudo, está lá capítulo 5 do Evangelho, tudo que nos acontece na vida, a causa das nossas aflições, é nossa responsabilidade. Nós não somos vítimas do mundo nem de ninguém, porque nós construímos com a nossa maneira de agir, pensar e sentir as situações e pessoas que convivemos. E com base naquilo que a gente se foca, a gente está construindo sofrimento ou felicidade para todos nós. Porque tanto um quanto o outro, elas não são castigos nem recompensas, né? Tanto a felicidade quanto o sofrimento são consequências, são sentimentos, uma consequência natural daquilo que a gente tem em nós. E obviamente, como nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós temos ainda sentimentos inerentes a essas imperfeições que nos fazem sofrer. Nosso egoísmo, né? Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa mesquinharia, nossa maldade, ele tem inerente a tudo isso um sentimento de sofrimento. É por isso que o espírito que desencarna, ele segue sofrendo, porque esse sentimento está nele, ele não se transforma, ninguém que desencarna vira santo, a gente sabe. Coitado, descansou, será que descansou? Se enquanto ele não se libertar, ele se não se reeducar, não se trabalhar e não se melhorar, naturalmente ele vai continuar com os mesmos sentimentos. Por isso que o Espiritismo ele é um projeto pedagógico para que a gente se eduque para viver feliz. E viver feliz aqui na Terra já. Claro que de uma maneira relativa, porque a felicidade plena não é para esse mundo, já dizia Jesus, né? É para o mundo dos espíritos, que está bem distante de nós ainda. E lá nós podemos ser felizes muito mais que aqui, porque lá a gente enxerga a vida de um outro prisma, de uma maneira mais ampliada, não tão aprisionado a esses valores materiais que a gente tem aqui. Mas quando eu não consigo entender isso, e não aceito todos os meus sofrimentos, os meus desafios, os meus problemas como oportunidades, essa é a grande questão que o Espiritismo nos traz.
por pior que seja a tragédia, o problema, o desafio, ela é uma excelente oportunidade para que eu possa aprender justamente o que eu preciso naquele momento da minha evolução. E é por isso que eu estou nesse contexto, com estas pessoas, nesse trabalho, com esse salário, com essa família, com tudo. Porque elas trazem o aprendizado necessário. Eu escolhi essas provas e essa expiação também. Porque muitas vezes tem coisas que a gente, próprio Kardec recomendava isso, né? Se você examinar friamente a todos os atos da tua vida e ver que não tem nenhuma relação do teu sofrimento de agora com o que tu está passando, com a tua vida atual, é óbvio que isso vai residir numa vida anterior. Por exemplo, uma criança em tenra idade perde o pai, ou o contrário, os pais perdem uma criança, acontece uma doença, uma morte natural, sei lá, e que os pais não tiveram nenhuma responsabilidade ali. Obviamente que há uma explicação para isso, mas no sentido de aprendizado, isso nunca é castigo, Deus não castiga, Deus é amor, né? Por quê? Porque nós, quando estamos no plano espiritual, nós enxergamos a vida como quem está acima de todos, enxerga mais distante, né? E a gente entende, nós vivemos aqui na Terra a vida de espírito e a vida de animal. Vou explicar. A vida de animal, a gente está vivendo sempre pelas sensações e pelos hábitos que nos condicionamos a eles, né? Tem uma imagem assim que você já deve ter visto, né? E se colocar na internet vão ver. Tem um cavalo amarrado a uma cadeirinha de plástico igual a essa aqui. Já viram aquela imagem? Depois coloquem e reflitam sobre o que eu estou falando. Mas aquele cavalo, ele está preso unicamente amarrado àquela cadeira e ele está condicionado a ficar parado ali. E ele não vai sair dali porque ele se condicionou a entender que toda vez que ele estiver amarrado a uma corda, ele não é capaz de superar aquilo ali. Porque certamente quando ele era um potrinho, né, um putrilhinho, amarraram ele a uma árvore bem grande, da qual ele tentou fugir e até que ele desistiu. E ele se condicionou. Sempre que eu estiver amarrado a algo, não adianta eu fugir, que eu não posso fazer nada além disso. E nós somos assim em vários aspectos. Por quê? Porque nós surgimos simples, ignorantes como animais, porém, nós estamos sempre agindo por condicionamentos. Por exemplo, né, que nem esse exemplo, né? Esse cavalo estava condicionado. Se eu quero condicionar um animal a subir nessa cadeira, como é que eu condiciono ele? Pelo prazer da recompensa. Isso é uma ação de espírito, não é uma ação fisiológica, né, da materialidade, do instinto daquela espécie. Ou seja, o cachorro, quero que ele suba aqui, ele sobe, eu dou uma ração. Quando ele come a ração, o que ele sente? Um prazer. Ele é recompensado pelo seu ato, até que ele vai se condicionar. E aí quando ele me vê com a ração na mão, ele nem vai esperar e vai subir. E o contrário é verdadeiro. Quando eu quiser que ele não suba, porque eu não quero que o animal suba nessa cadeira, eu vou condicioná-lo a não subir. Como é que eu faço isso? Com o castigo da dor. Então quando ele subir, ele vai apanhar. Até que toda vez que isso acontecer, ele vai entender que ele vai ser castigado com a dor se ele repetir aquele ato. Aí ele se condiciona, tal como o cavalo, a não sair da cadeira, ele se condiciona a não subir. E assim nós temos muito, se a gente fizer um exame, uma análise fria, tranquila, tem muito dos nossos atos que a gente pensa que são atos lúcidos e são apenas condicionamentos da nossa vida animal. Que nós temos na escola, dos nossos pais, ao longo da nossa vida, né? Se eu pegar esse copo na mão, eu tenho uma sensação, meu corpo está sentindo uma sensação e está transmitindo ao meu cérebro. Isso é animal, não tem nada de espírito aqui. Isso um animal sente. Agora, a decisão de eu tomar a água, dar para alguém que está com sede, igual uma planta, ou jogar fora, isso é um ato da vontade. E aí é um ato do ser espiritual. E é por isso que os desafios da nossa vida, eles nos conduzem a isso. Mas é preciso que a gente enxergue isso. Porque senão,
eu vou me colocar na condição de vítima, né? Isso não é justo comigo. Por que eu estou passando por isso? Deus me esqueceu. Deus não existe. Eu vim aqui para sofrer. Tudo que a gente muitas vezes ouve das pessoas com um entendimento equivocado sobre uma leitura da vida, né? Então, o que acontece? Os nossos desafios são as oportunidades. Nós nos condicionamos, por exemplo, se eu, por livre-arbítrio, livre vontade, eu resolvo durante os meus bancos escolares abandonar os estudos. Quais as consequências naturais disso? Eu vou reprovar, eu vou me afastar dos meus amigos que eu convivia, eu vou atrasar minha carreira profissional, vou ficar sem sentido para a minha vida. Isso é castigo divino? Não. Isso é uma consequência natural daqueles atos que eu escolhi. Aí, numa próxima encarnação, eu vou dizer, não, dessa vez eu vou me focar e vou caprichar. Isso é um exemplo simbólico, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Ou até a questão do suicídio, né? Eu escolho uma série de provas difíceis que me acelerariam, me adiantariam em alguns aspectos que eu preciso evoluir. Mas eu tenho aqui meu livre-arbítrio, me desfoco da minha causa existencial, do meu sentido da vida, né? E aí o que acontece? Eu posso abandonar, né? Tenho livre-arbítrio, mas naturalmente eu vou sofrer as consequências. Aí numa próxima existência eu posso escolher, e aí entra o livre-arbítrio, e aí quando é da livre vontade do espírito, aí sim é verdadeira expiação, porque ninguém evolui sobre castigo, cerceamento ou vigilância, ou constrangimento de quem quer que seja, e Deus não faz isso com ninguém, né? Então, o Espiritismo não trabalha com a ideia de karma, o Espiritismo trabalha com a ideia de autonomia, ou seja, aos poucos nós vamos entendendo a dinâmica da vida, entendendo que reside apenas em nós a responsabilidade para ser feliz. Porque onde a gente vai encontrar felicidade, e eu tinha dito antes, a felicidade é um sentimento natural, inerente a uma perfeição, a uma virtude. E toda vez que eu fizer o bem, por isso que Kardec dizia, fora da caridade não há salvação, ou seja, não há evolução, não há paz. Toda vez que eu fizer o bem de uma maneira desinteressada, sem buscar nada em troca, sem ser ato condicionado por a minha livre iniciativa, raciocínio e intenção, naturalmente eu vou sentir um sentimento de felicidade. E aos poucos eu vou me dando conta que aos poucos eu vou me dando conta que a dinâmica da vida é esta, até chegar a um ponto que todos os atos da minha existência, eles vão ser traduzidos em atos no bem. Mas, claro que isso vão levar várias encarnações ainda, né? Mas vai chegar um momento que o resumo das nossas ações serão todas altruístas, ou seja, se traduzirão em atitudes no bem desinteressadamente. E aí, naturalmente, eu vou ser feliz. Assim como até aquele pior assassino, serial killer, quando até aquela pessoa que a gente acha o pior monstro do mundo, vamos dizer assim, ele tem alguém que ele trata bem. Nem que seja um cachorrinho, ou uma mãe, ou sei lá quem. Porque esse tratar bem que ele faz, ele se sente bem, né? Por isso que os espíritos, quando estão naquela obstinação em perseguir, em obsediar, quando você faz ele sentir um sentimento de amor, de felicidade, isso desestabiliza ele. Por quê? Porque ele não sabe administrar, ele era aquele poderoso, né, que obstinado a fazer mal, enfim, mas ele sabe que aquilo, por mais que ele tenha poder e prazer de fazer os outros sofrer, ele não é feliz. E aí com uma simples coisa, um simples sentimento, ele sente um sentimento que nenhum outro é capaz de lidar. E aí ele já começa a se desestabilizar, né? Então, nós devemos ter esse olhar para a vida. O que quer dizer a transcendência? Será que a gente se preocupa em entender isso, né?
O que eu estou aqui fazendo? Por que eu estou passando por todas essas questões? Irmã Cidufo vai dizer naquele livro Escutando Sentimentos, a felicidade reside nisso, né? Na gente entender os desafios espirituais da nossa existência e como superá-los. Obviamente, se a gente entende o que cada situação nos traz, o que ela quer nos dizer, como eu cheguei até ali, porque isso é responsabilidade minha, e como eu supero ela através do meu esforço, eu evoluo. Aí as pessoas dizem, é o meu karma. Não é o teu karma, não existe karma. O problema é que tu dá sempre as mesmas respostas para aquele velho problema que vem te fazer aprender e tu não aprende. Tenta olhar do outro lado, tenta usar de outras respostas que tu vai fazer uso da tua inteligência, vai evoluir e aquele problema não vai aparecer mais, tu já superou, virão outros mais difíceis, mas você vai estar mais evoluído. Então, é esse sentimento que o Espiritismo nos ajuda a ter perante a vida, né? Essa inconstância, essa impermanência, nós estamos aqui de passagem, né? O fato de estarmos encarnados, por si só, ele traz a possibilidade que daqui a 1 hora ou menos, todos nós estejamos desencarnados. E ninguém pode garantir, dizer, não, eu vou estar encarnado. Quem é que pode garantir que daqui a 1 hora vai estar encarnado? Eu não posso, né? Ou seja, isso reside a real possibilidade das pessoas que eu amo, que eu deixei em casa, e se eu não me despedir delas, quando eu voltar talvez não consiga me despedir. E se aqueles problemas que eu acho que eu não vou poder ficar em paz se eu não resolver, se eu tiver desencarnado, que importância vai ter? Aqueles desafetos, né? Aquelas pessoas que eu não cumprimento, aquelas que eu quero que vê pelas costas, enfim. Que importância isso vai ter se eu tiver desencarnado daqui 1 semana? Então são essas questões que o Espiritismo nos convida a cada vez mais ter esse espelho na frente, esse autoconhecimento de qual o nosso papel, da onde a gente vem, o que estamos aqui, que a nossa finalidade é evoluir, melhorar o mundo que a gente... Porque isso não se... A autoiluminação, ela não é um processo isolado, ela se dá no coletivo. Né? Qual é a contribuição que eu vou deixar para esse mundo? Para quando eu sair daqui, eu ter dado uma pequena contribuição para que ele esteja melhor. Né? Isso é o nosso sentido de vida também. Então, se a gente começar a olhar a vida, por pior que seja, por esse aspecto, nós vamos ver que a vida realmente é uma bênção de Deus, para que a gente possa se construir, ser feliz, melhorar e retornar ao plano espiritual de uma maneira muito melhor do que aqui chegou. Para que na próxima vida seja melhor ainda. Né? As sementes da felicidade do amanhã a gente planta hoje. E aí nós não vamos chegar lá no final de uma existência, né? Como dizia o André Luiz naquele livro Missionários da Luz, quando o Espírito Manamés fala dos completistas, né? Claro que é uma tese do André Luiz, mas eu acredito até que seja bem possível. Ele diz que de cada um encarnado aqui, digamos de 100% que tinha se comprometido como finalidade existencial, a média alcança 25%. Né? O resto é tempo perdido, vamos dizer assim, se foca em outras coisas. E aí que vem a necessidade, aí que vem aquela angústia, aquele vazio existencial. Porque se a felicidade, o sentido da vida residisse nas coisas que são passageiras, quem tivesse saúde, beleza, riqueza, não seria infeliz. Né? E a gente sabe que não é assim. Isso não tem distinção de classe, de cultura, de etnia. Né? Agora, a gente tem que entender também que tem grupos de risco maiores que outros. Né? Até eu estava lendo esses dias, os indígenas têm um grande grau de suicídio entre os indígenas. Eu até fiquei surpreso em saber. Porque por conta de todo esse genocídio que ocorre, essas invasões de áreas indígenas, enfim, eles estão sem perspectivas e quando eles saem da tribo para ir para a cidade, eles são rechaçados pelos que ficam, né? E até isso é um motivo de estar aumentando o suicídio lá. As pessoas idosas que não sabem lidar com as perdas, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo audição, visão, começa a se limitar.
doenças que aparecem. Enfim, há uma série de fatores, né? Entre os travestis também tem um alto índice de suicídio em função da discriminação, da homofobia. Enfim, são uma série de causas, né? Mas há identificados grupos de risco maiores que outros, mas até em adolescentes agora está ocorrendo essa pandemia, né? E no Rio Grande do Sul, ele é um estado mais pitoresco que os outros, né? Inclusive, a média no Brasil é que o suicídio ocorre o dobro em homens, porque por serem mais introvertidos, fechados, não conseguem se abrir, se expor, enfim, do que as mulheres, que, entre aspas, né, são as mais choronas, mas pelo menos desabafam, né? E no Rio Grande do Sul a proporção é de 4:1. 4 homens para 1 mulher. Então a gente tem que quebrar esses tabus, falar sobre isso, prestar atenção no outro. Eu já passei por situações, colegas de trabalho, vizinhos, que aparentemente estavam bem, no outro dia cometeram suicídio. E a gente se pergunta, eu questionava, puxa vida, como é que eu não identifiquei nada na pessoa, né? Por que eu não, sei lá, não puxei um papo, enfim, mas claro, a gente não tem como adivinhar, mas isso é uma pandemia silenciosa, né? Que outro dado importante, no Rio Grande do Sul, ela mata mais que todas as mortes de acidente nas estradas e nas vias das grandes cidades. Portanto, nós espíritas temos esse compromisso, né, de levar esse esclarecimento e dizer que a vida não é isso, que nós não estamos aqui para viver uma vida que seja desconectada da nossa sentido transcendental da vida, né? Senão nós vamos fazer que nem aquele homem lá da pedra filosofal, né? Chegar no final da existência, ver que passou pelas mãos a felicidade, que justamente residia em todos os desafios, que a gente não quer, a gente quer uma vida tranquila sempre, isso não existe, mas a riqueza que existe na adversidade para o nosso crescimento é muito importante. Então todos os desafios que a gente recebe é essa bendita oportunidade de evoluirmos, né? Então nós não podemos desperdiçar isso, a chegar ao ponto de se dar conta que isso passou pelas nossas mãos e nós vamos ter que voltar lá no início para fazer toda a caminhada, só que mais judiados do que antes. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui nessa casa tão maravilhosa, com energia tão boa, e que possamos levar essa reflexão e estar atentos àquelas pessoas que precisam, porque muitas vezes a pessoa que tem esse pensamento na cabeça, ela começa a dar avisos e a gente não percebe, né? E a gente não percebe por desatenção, por pressa ou correria, mas ela começa a dar indicativos, né? E a gente podendo ser um ouvido que acolhe, um ombro amigo, enfim, nós poderemos estar mudando todo um cenário, porque eu fiz lá no Lar de Joaquina, né, no atendimento fraterno, sem exceção, todas as pessoas que chegavam para nós lá com processo depressivo, eu perguntava, tu já pensou em suicídio? Sem exceção, todas sim, e algumas já tinham tentado mais de uma vez, né? Então não vamos brincar com essas coisas, não vamos achar que é frescura, que é preguiça, que é desculpa. Não adianta dizer para a pessoa, no teu tempo eu não tinha nada e fazia muito mais. Aí é como a pessoa está com a lama no pescoço, tu chega e pisa na cabeça. Porque além de tudo, ela se sente um fardo, né? Então vamos ter esse espírito de acolhimento, de amor, de fraternidade, que é isso que o Espiritismo nos propõe, nos ensina e nos pede. Mais uma vez, minha gratidão de estar aqui e que a paz de Jesus seja o nosso norte, uma busca e uma constância em nossas vidas. Obrigado.